temos um profeta Mirim essa noite. Glórias a Deus. Quem precisa de uma cura essa noite recebeu, amados. Aleluias. Está muito alto, não? Não, tá bom? Quem veio buscar cura recebeu. Aleluias. Deus tem derramado sobre esta geração vida, e vida em abundância. Ali em cima, fica. Deus tem derramado sobre as nossas vidas aqui neste lugar, amados. Ele tem levantado homens e mulheres. Sabe, amados, que eu me lembro de Elias nessa palavra. Eu lembro de Elias quando dobra os seus joelhos e começa a reclamar com Deus. Só me restou eu, Senhor, eu não aguento mais. Tira a minha vida, me leva. Sabe o que Deus fala para ele? Está te achando, Elias? Levanta, come, bebe e vai, porque além de ti eu separei mais 7.000 profetas que não se venderam para Jezabel. Aleluias. Não é um e nem dois aqui, queridos. Deus está levantando uma geração através de nós. Deus está levantando uma geração através das nossas vidas, e nós vamos sair daqui para impactar o mundo. Onde nós colocarmos as mãos vai prosperar. A palavra que nós sairmos daqui e falar ao mundo se cumprirá. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que Ele não deixa a palavra de um justo cair por terra. Por isso, no nome de Jesus, Pai, vem justificar as nossas vidas essa noite, Pai, para que possamos em Ti sermos justos, justificados pela Tua palavra. Sabe por que Ele não deixa a palavra de um justo cair por terra? Ele tem compromisso com a palavra dEle. E um justo, quando fala pelo Senhor, fala daquilo que é a palavra de Deus. Por isso, queridos, não vamos colocar nossa saliva fora, vamos sair daqui profetizando para as nações, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é bom, aleluias. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro de Mateus, capítulo 9, aleluias. Tu és santo, Senhor. Versículo 27. Glórias a Deus. Nós te amamos, Jesus. Queremos a Tua presença aqui, Pai. Aleluias. Amém, queridos? Mateus capítulo 9, versículo 27 diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Até aí, amados, em nome de Jesus. Se você puder estender as tuas mãos para cá e orar comigo, Pai. Abençoamos, Pai, e pedimos que o Senhor possa, através das nossas vidas, Deus, falar com a Tua igreja, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Aqui nós temos um caso clássico de Jesus operando um milagre maravilhoso. Um milagre maravilhoso, queridos. Nós temos aqui, se você ler um pouquinho antes, Jesus Cristo aqui, Ele está saindo da casa de Jairo. Ele ainda está perto de Cafarnaum. Cafarnaum era onde ficava Jairo. Você lembra que Jesus cura a filha de Jairo? Você lembra que antes de curar a filha de Jairo, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue? Então, ouvindo falar de Jesus Cristo, aqueles 2 cegos provavelmente ouviram falar do milagre de Jesus na cura daquela mulher,
e ouviram falar que Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo. E eles se puseram à porta. E a palavra de Deus diz que saindo dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. E depois fala: tendo ele entrado em casa. Ou seja, Jesus Cristo fez uma viagem da casa da casa de Jairo, o principal da sinagoga, até a casa onde Cristo entrou. Foi uma viagem. A Bíblia diz que desde lá, porque às vezes nós lemos a palavra e nós não atentamos para os detalhes. E partindo dali, onde ele estava, na casa de Jairo, aqueles 2 cegos gritavam pelo caminho. Esse milagre ele não foi relatado em nenhum outro evangelho. Se nós formos ver, o próprio João fala no seu evangelho que eles não tinham a intenção de relatar todos os milagres de Jesus. Até porque se fosse relatar todos os feitos de Jesus, naquela época não haveria papéis suficientes na terra. Então cada um relata aqueles sinais que mais lhe chamou a atenção. E aqui Jesus Cristo então está a curar 2 cegos, mas interessante, amados, aqui neste momento, é aquilo que acontece no momento em que os cegos começam a seguir a Cristo. Os cegos começam a seguir Jesus, e a Bíblia diz que eles clamavam: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso nos lembra a cura do cego Bartimeu, né? Que ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é o mesmo milagre, não é o mesmo cego. Aqui era 2 cegos, lá era 1 cego. Mas a região tinha Jesus como filho de Davi, porque havia uma promessa que o Messias seria chamado filho de Davi. Eu queria atentar, precisaríamos de muito tempo para esmiuçar esses versículos aqui e a gente poder ter uma revelação profunda do texto. E como hoje é ceia, nós não temos esse tempo, mas nós vamos tentar abordar o máximo do que nós pudermos hoje. Nós entendemos que esses cegos, e me maravilha isso, eles não tinham como ver os milagres de Jesus, porque eles eram cegos. Mas a fé desses homens era tão grande que se cumpriu na palavra, na vida deles, a palavra que dizia: bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Tudo que eles sabiam de Jesus Cristo, eles sabiam de ouvir falar. Tudo que eles viam de Jesus Cristo, eles viam de ouvir falar. Olha, tem um cara curando, meu Deus! O cara curou uma mulher do fluxo de sangue sem tocar nela. Ele nem viu, dele fluiu poder, dele fluiu virtude. E o que aconteceu depois? Ele entrou na casa do principal da sinagoga. Quem é o Jairo? É o Jairo. E aí, a filha dele tinha morrido. E aí, quando ele sai dali, ela está viva, curada, se alimentando. Meu Deus, onde ele está? Onde ele está? Está ali, está passando aqui, está passando aqui. E eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E pelo caminho afora eles foram seguindo a Cristo. A Bíblia diz que eles começaram a seguir Cristo no momento em que Jesus saiu dali, até que entrasse em uma casa. E Jesus Cristo, queridos, não lhes deu bola. Você consegue imaginar isso? Um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que ministra, um Jesus que se move de íntima compaixão por todos aqueles a quem seguia ele, até mesmo a mulher cananeia, lá das migalhas do cachorrinho, lembra? Ele se compadece dela, mas daqueles 2 cegos que reconheceram o senhorio dele, reconheceram que ele era, quem ele era, reconheceram o que ele era. Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Cristo os ignorou. Meu Deus. Sabe, amados, que às vezes estamos nós correndo atrás de Jesus, como aqueles cegos. Às vezes somos nós que estamos clamando por Cristo: meu Deus, Jesus, meu Jesus, eu te amo, eu te sirvo, eu te sigo. Tem misericórdia de mim, me ajuda, resolve o meu problema, me cura, me abençoa. Se tão somente tocar na orla de suas vestes, mas nós não encontramos mais as vestes dele, e nós seguimos vida afora, caminho afora. Quem aqui está seguindo Jesus? Todos nós estamos seguindo a Cristo, mas às vezes clamamos e Ele não responde. Aí ele chega no momento em que ele entra em casa, e aqueles dois cegos chegam nele. E quando os dois cegos chegam nele, queridos, a profundidade desse texto, a Bíblia diz que os cegos não pedem nada. A palavra de Deus fala que esses homens não chegam a dizer nada para ele, nada. Versículo 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. E Jesus os perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Mas isso o que? Eles não disseram nada. Jesus Cristo já sabia, e naquele momento Jesus Cristo estava provando a fé deles. Provando a fé. Quantas vezes somos nós atrás de Jesus? Me abençoa, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que Tu me abençoe, que Tu toque, que Tu me transforme a minha vida, os meus filhos, meus pais, minha esposa, meu marido. Transforme, Senhor, a situação, a minha empresa, o meu negócio. Me ajuda, Senhor. E Cristo quieto. Até o momento em que Jesus Cristo pergunta para eles e também para nós essa noite: vocês creem que eu posso fazer isso? Será que nós de fato cremos que Jesus Cristo pode fazer isso? Porque Jesus estava provando a fé e a insistência daqueles homens. Sabe que em alguns textos, e nós já falamos muito a respeito disso aqui, até quando devo buscar um milagre? Até quando orar pelo meu milagre? Até quando pedir e clamar por algo que eu ainda não recebi? Até quando? Até que nos seja feito, até que Deus cumpra, ou que Deus fale conosco e nos mande ficar quietos. Mas enquanto Deus não falar, enquanto não nos abençoar, enquanto Deus não curar, enquanto Deus não mover, nós temos que seguir e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Precisamos entender os tempos. Precisamos entender as estações. A nossa vida é como um plantio e uma colheita. Na verdade, é plantio e colheita. Gálatas 6, capítulo 7, Deus não se deixa escarnecer, não se engane o homem, tudo que ele plantar, ele vai colher. É plantio e colheita. Nós temos que plantar orações, súplicas, pedidos, fé, até que Deus olhe lá de cima e diga assim: realmente tu está crendo? Tu acredita mesmo nisso? Então, seja feito conforme a tua fé. Aqui Deus poderia fazer como Ele operou todos os outros milagres. Todos os outros milagres. Ser curado. Eu quero que seja limpo. Mas Ele disse: conforme a fé de vocês. Poderia um ser curado e o outro não.
conforme a fé. Por isso que nós oramos hoje e falamos: recebam conforme a fé de vocês. Justamente porque Deus está falando essa noite: quem tem fé para receber algo de Deus? Quem tem fé hoje para receber alguma coisa do Senhor? Quem tem fé hoje para seguir, vencer, prosperar, transformar, ter uma vida mudada, transformada? Quem tem fé hoje para mudar o caráter? Quem tem fé hoje para mudar a esperança, para mudar o meu futuro? Quem tem fé hoje para mudar de vida? Quem tem fé para ser curado? Quem tem fé para conquistar? Quem tem fé para receber o shalom de Deus? Sabe, queridos, que shalom não significa apenas paz, significa paz, amor e prosperidade. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz, lá no original está escrito que ele é o príncipe do shalom. Paz, amor e prosperidade. Paz. Quem tem fé para receber paz de Deus? Quem tem fé para receber prosperidade? Quem tem fé para receber o amor do Pai? A cura, a transformação de vida. Quem tem fé para mudar, transformar seus pensamentos, seu caráter? Quem tem fé para sair daqui pescador de almas? Quem tem fé para sair daqui um profeta? Quem tem fé para sair daqui um pregador? Quem tem fé para sair daqui aquele que abençoa, aquele que administra? Quem tem fé para sair daqui como alguém que é missionário? Quem tem fé para sair daqui um grande empresário? Quem tem fé para sair daqui aquele que serve? Quantos? É sobre isso. O serviço do reino é sobre isso. O reino de Deus é sobre isso. É sobre crermos e recebermos o que? O reino de Deus. A palavra de Deus fala que Cristo olha para os seus discípulos e sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Sem fé nós recebemos o Espírito Santo? Aquele que se aproxima de Deus é necessário que nele creia, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Meu Deus, isso é muito profundo, isso é muito profético. O que estamos buscando, amados? Sabe que nós vamos ganhar aquilo que estamos buscando, nós vamos receber do Pai aquilo que estamos buscando. O que estamos buscando? Nós estamos nos movendo em prol do quê? De que forma? Será que tudo que eu tenho pedido, tudo que eu tenho clamado é apenas para mim? Será que eu tenho sido aquela pessoa que tem buscado a Deus e não tenho distribuído Deus, falado de Deus? Por onde quer que andemos, façamos o que façamos, que falemos de Deus. Quando nós falamos dele, é a sua palavra. O livro de João fala que primeiro era o verbo e o verbo se fez carne. Então o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A palavra de Deus é Cristo. Quando falamos a palavra, nós estamos falando Cristo para as pessoas. E esta é a fé que temos que ter, que é Cristo saindo da nossa boca, que é Cristo inundando nossos corações, que é Cristo inundando as nossas vidas, que se o próprio Cristo sair das nossas bocas, então aqueles que ouvirão converterão-se ao Senhor. Mas primeiramente nós temos que crer que é Cristo saindo de nós. Só que antes de Cristo sair de nós, Ele precisa estar em nós, entrar em nós, viver em nós, fazer morada, derramar sobre nós o seu óleo, o seu azeite, nos capacitando, nos ungindo.
nos mudando, nos transformando. O Senhor precisa colocar dentro de nós uma fonte que jorra para a vida eterna, como ele fala para aquela mulher no poço de Jacó: aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. E nós vemos um povo sedento, desde os tempos de Jesus. Ele reúne os seus discípulos um pouco à frente aqui, um pouquinho à frente, se você seguir lendo, ele fala: olhe os campos, estão prontos para colher, mas são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros. Orem a Deus para que Ele nos envie mais trabalhadores. As pessoas estão sedentas. Eu vejo pessoas, todas as pessoas que eu converso, amados, que eu separo um tempo para falar, são pessoas que estão carentes de Deus, querendo entender quem é Deus, saber o que é Deus. Amados, quem trabalha com, quem é motorista de aplicativo sabe disso. Se tu botar um louvorzinho a tocar ali, a pessoa entra no carro se derramando, já falando da sua vida, testemunhando, dizendo que busca, que quer, que precisa, que necessita. Vários testemunhos nós temos de pessoas que entram dentro do carro e já entram dizendo: pá, tu vê, eu era de igreja e agora... Sexta-feira choveu, né? Quinta-feira eu lavei o carro. Não, foi na sexta-feira, eu acho. Foi sexta-feira à noite, eu lavei o carro. Por fora só. Deus estava preparando todas as coisas. Eu fui na lavagem e não achei nenhuma aberta. Aí eu cheguei em casa com uma raiva. Falei: quer saber, eu vou lavar esse carro. Não posso falar, me perdoem. Cheguei em casa abençoado. Olhei para o carro e falei: eu te amo. E fui lavar o carro. Às 9 da noite estava lavando o carro ainda, por fora. Aí no sábado eu pensei: eu vou levar num lugar para aspirar, porque, cara, estava triste. Aí passei na lavagem e eles estavam atucanados ali trabalhando, já era tarde. Era quase 6, eu falei: hoje vocês vão ver, eu chegar na hora de fechar. Eu estou brincando. Aí cheguei na lavagem e foi 3 caras lavar o carro. Aí fiquei por ali, comecei a conversar com eles. Um tinha se mudado há pouco, o outro era mais novinho, tinha que sair para... sexta-feira estava contando que ele tinha que sair da lavagem para ir para a aula à noite, por isso que eles fecham aquele horário, não sei o quê. E aí, conversando, e no final... eu tirei da porta do carro ali um convite, um panfletinho, só um panfletinho carimbado. Entreguei para um deles e falei assim: nós temos culto quartas e domingos. Ele parou, me olhou para aquele panfleto e falou assim: a gente chegou há pouco tempo aqui, eu e minha esposa estava falando, a gente não frequenta igreja nenhuma, mas a gente estava falando que a gente está precisando ir numa igreja. Se essa semente vai frutificar, eu não sei. O Senhor sabe. Mas, amados, o que eu fiz é dar um pouquinho de atenção para aquela pessoa. E no final eu encaminhei ela para a igreja, para a nossa igreja aqui. E eu pude perceber no olhar dele que ficou distante. Eu pude perceber que logo depois que ficou distante, ele recuperou, parece que os seus sentidos, e disse: realmente eu estou precisando. Eu fico imaginando o que passou, obrigado, amado, o que passou na cabeça daquele rapaz. Será que passou as dificuldades? O que passou na cabeça daquele rapaz? Será que passou tipo, só eu trabalhando aqui na lavagem, minha esposa de certo não está trabalhando? Talvez é a nossa chance de receber uma bênção. Talvez é a nossa chance de mudar de vida. Ou será que ele disse: a gente está numa crise, eu acho que isso aqui vai nos fazer bem.
Nós não sabemos, mas nós sabemos que as pessoas estão sedentas e famintas. As pessoas estão necessitadas. Assim como esse cego. Sabe o que levou esses dois cegos a clamarem por Cristo? Sabe o que foi? O testemunho das pessoas que estavam próximas a eles. Ou eles cego, você acha que eles viram o que Cristo estava fazendo, os milagres que tinha operado? O que levou eles a clamar por Jesus, a ter fé em Cristo, foi o testemunho das pessoas que estavam ali. Por isso, queridos, que nós temos o dever de testemunhar das coisas que Deus faz nas nossas vidas, de como éramos, de como somos, do que estamos ainda enfrentando, qual processo estamos enfrentando, que processo estamos enfrentando, o que Deus já tem feito. Como Ele tem nos abençoado para que cegos, pessoas espiritualmente cegas, venham a querer conhecer esse Cristo e dizer: ei, Jesus, tu que fez isso na vida dele, tu que ressuscitou a menina, a filha de Jairo, tu que curou a mulher do fluxo de sangue, tu que tem abençoado, tu que tem ministrado, tu que tem curado fulano, beltrano, ciclano, eu preciso também, tem misericórdia de mim. Foi através dos testemunhos de vida. Isso converte muito mais do que uma palavra, amados. Os testemunhos que nós contamos de curas e milagres são muito melhores do que uma pessoa entrar e sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Porque é a ação de Deus, é o próprio Cristo agindo. Flui o poder aqui, ó. Viu? É o próprio testemunho da vida de Cristo em ação nas nossas vidas é que vai transformar o mundo. Vai transformar o mundo. É quem somos. É quem estamos nos tornando. É a pessoa que estamos nos tornando. Quem nunca ouviu falar assim: o quê? Aquele cara ali está indo na igreja. Quem já ouviu alguém falar isso? Não, isso é fogo de palha. Isso é fogo de palha, isso aí daqui a pouquinho, isso não presta, não vale nada. Você está dando migué lá na igreja, lá. E aí vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, Deus começa a usar, Deus começa a trabalhar, e aquela pessoa que era já não é mais, aquela pessoa que fazia não faz mais, que falava não fala mais, que usava não usa mais. Que bebia não bebe mais. Eu falei isso porque eu vi um videozinho no Facebook, e está rolando no Face aí, de um senhorzinho bem velhinho, que está sentado diante de uma juíza, uma promotora pública, e ela fala assim: Senhor, o senhor bebe? Ele assim: mas é claro que eu bebo, se eu não beber morro de sede. Nós temos que fazer com que as pessoas bebam a água da vida. Nós temos que fazer com que de nós flua a virtude. Com que de nós... Cara, Jesus Cristo disse: antes que me julguem, me crucifiquem, está falando que de nós vai fluir virtude. Cara, a sombra de Pedro curava sem ele estender as mãos. Mas não, amados, não. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e disse assim: obras maiores que essas farão. Maiores que essas. Então pense em tudo que Jesus Cristo fez e assuma isso de uma vez. Assuma que você é um discípulo de Cristo. Bata no teu peito e diga assim: eu sou um discípulo de Jesus, e as obras que Ele fez eu vou multiplicar nessa terra. Porque eu serei usado e ousado por Ele, e onde houver um enfermo eu vou estender as mãos e serei usado para a sua cura. Onde tiver uma pessoa perdida, eu serei luz para ela, farol para ela. Porque a palavra de Deus é luz na minha vida, lâmpada para os meus pés. Se eu não ando no escuro, ela também não andará.
Se na minha vida teve cura, na delas também terá. E quem foi curado tem autoridade para curar, porque teve fé para ser curado. A mulher do poço de Jacó, a Bíblia fala que ela sai dali e diz: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. E através dela outras pessoas vieram e viram Cristo. Esse é o nosso dever. Eu encontrei o Messias, e que através de nós pessoas vejam Cristo, porque eles olharam para ela e falaram assim: mulher, não é só mais porque tu nos fala, mas porque hoje nós o vemos. Que chegue ao ponto das pessoas falarem: não é mais porque tu pregou para mim, mas hoje eu tenho intimidade com Ele. Sabe aquela intimidade que tu tem? Sabe aquele momento que eu vejo tu passar? Quando tu fala que está sentindo: eu não sinto nada, eu não sentia nada. Hoje eu sinto a presença de Deus. Hoje eu consigo viver a presença dEle na minha vida, porque eu vi em Ti. Muitas vezes eu estava fraco e Tu me ajudou. Eu precisava de uma palavra e Tu me abençoou. Que sejamos voz de Deus nessa terra, por onde passemos, curando, abençoando e libertando vidas. Canais de bênção, canais do poder de Deus, canais. Nós temos que fluir, nós temos que aprender a fluir, deixar fluir, amados, deixar fluir, em nome de Jesus. Amém, queridos, glórias a Deus. Antes de orarmos, essa semana eu estava falando com o irmão Luiz, e ele falou: pastor, eu queria testemunhar algo que Deus fez na minha vida. Irmão Luiz, o senhor quer testemunhar hoje? Quer? Pode passar aqui na frente então, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Luiz. Eu tenho uma vida longa já. Durante longos anos, eu não acreditava num item que a Bíblia fala, mas eu nunca acreditei, não consegui acreditar, certo? E aí eu fiz um propósito com Deus. E aí aconteceu um caso, um fato aí, que eu andava meio apertado. E o que aconteceu? O meu carro, ele vence o IPVA, ia vencer no sábado, e eu não queria deixar, que tinha 2 multas também, eu estava muito apertado, não podia pagar, e eu não queria deixar recolher o carro. Se pega na rua, recolhe, né? Hoje está assim, não dá mais moleza. Então o que acontece? Daí eu fiz um propósito, mudei, e aí um dia eu cheguei em casa, falando com a minha esposa, e ela teve um AVC, teve Covid, e eu olhei para ela assim: amor, a partir de segunda-feira eu vou sair de a pé trabalhar. Não, pega meu carro. Não, vou de a pé, eu pego minha mala, meus produtos e vou de a pé. Não tem problema, vou deixar o carro parado, e quando puder pagar IPVA, volto pegar o carro, fazer pelo certo. O que aconteceu? Eu primeiramente não acreditava no dízimo, certo? Não era dizimista. Eu achava que, com todo respeito, os pastores falam ladrão, misericórdia, né? Misericórdia, perdão, né? O principal, né? É o principal, misericórdia. E aí eu fiz um propósito. Ia vencer sábado. Isso era uma quarta-feira, né? Uma quinta-feira. Aí nós sempre orando, intercedendo, eu peguei e olhei para ela e disse assim: amor, enquanto que eu tiver, nós temos 35 anos de casado. Vem aqui um pouquinho, vem aqui. Essa aqui é minha esposa Lúcia, quem não conhece. E aí eu olhei para ela, e se eu falo, Deus sabe, eu olhei para ela e disse assim: amor, fome tu não vai passar enquanto eu estiver vivo. Porque eu sou homem de sair pelaquela porta ali, de a pé, com a minha mala, e voltar com dinheiro para suprir nossas necessidades. Certo? E você sabe que Deus é tão bom e que a palavra se cumpre dia a dia. O que aconteceu? Na quinta-feira, nós tínhamos uma questão com o SUS. Ela ligou para o advogado enrolou e tal, as secretárias não sabiam muito direito lá. E eu disse assim: amor, não te assusta.
vamos pegar os 135, e o dinheiro estava lá. E nem o advogado sabia, o dinheiro estava lá. E eu fui lá, nós pegamos o dinheiro, paguemos o IPVA, paguemos a multa. 2 prestações estavam atrasadas, tá? Para a honra e glória de Deus. E hoje eu não tenho mais contrato nenhum com Deus. Eu não tenho. Eu não quero nenhum de vocês esteja, mas eu quero que vocês estejam uma aliança com Deus. Aleluia. Tá? Hoje eu quero que vocês estejam uma aliança, porque uma aliança não pode ser quebrada. Não pode. Porque hoje, se eu estou de pé, tenho certeza que eu fiz essa aliança com Deus. Contrato não se faz com Deus. Não se faz. Porque o contrato, qualquer contrato, ele tem os meios legais de ser revogado. Agora, a aliança não. Quando tu faz um juramento, é aquilo ali. Então, hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou nessa casa maravilhosa, eu quero continuar aqui. E eu digo para vocês, gente, se vocês não são dizimistas, eu fui um cara que muitos anos eu não aceitava o dízimo, mas Deus me provou, Ele derramou bênção sem medida, certo? Só um pouquinho passar para minha esposa. Não, eu sempre falava, eu procurava, porque eu sei o jeito dele, né? Eu conheço ele, imagino, tantos anos, então eu procurava assim um horário que parecia que ele estava calmo, porque eu procuro os horários que eu sei que dá para falar certas coisas com ele. Só que não tinha horário. Quando eu pensava que ele estava bem, eu falava do dízimo e ele ficava bravo comigo. Ele ficava furioso comigo. Aí um dia eu orei a Deus e falei, Senhor, a partir desse dia eu não vou mais falar para ele. Eu vou só orar. E quando eu comecei só a orar para que Deus abrisse os olhos espirituais dele, para que ele aceitasse para nós dar o dízimo, porque eu sempre criei, daquilo que estava escrito na palavra, que o dízimo era de Deus. Mas ele não queria enxergar. E os olhos dele estavam fechados. Então, a partir do momento que eu só orei e não falei mais, Deus fez a obra e ele começou a dizimar e as portas se abriram para a honra e glória do Senhor Jesus. Pode, irmã, fica aqui um pouquinho. Amém, amados? Ó, se eu soubesse que era esse o testemunho, Deus é tão bom, sabe que eu teria dado outro dia. Porque mas enfim, Deus é bom demais e é o começo, irmão. É o começo, irmã. Porque a gente deixa sempre muito claro aqui, um dízimo não é lei, tá? Dízimo não é lei, mas é um princípio. O dízimo deixou de ser lei quando Cristo veio a essa terra, mas ainda é um princípio. E aqueles que cumprem princípio recebem de Deus. Então, se Deus falar ao teu coração, cumpra os princípios de Deus. Não por lei, mas por um princípio e por um amor a Deus. Amém, amados? É o começo, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém? Glórias a Deus. Amém, amados? Oh, aleluia! Deus é bom demais, amados. Estou encabulado. Mas Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Amém? Mas alguém tem um testemunho, hein? Amém? Não? Glórias a Deus. Vamos orar então. Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus. Não, pode sentar. Eu vou dar um testemunho agora. Irmão Luiz. Foi domingo passado, né? Domingo passado, segunda, a gente estava numa situação bem complicada em casa. Mas isso aqui não foi nada combinado, tá? Vocês sabem, né? A gente estava numa situação muito complicada mesmo. E na segunda-feira, quando virou um mês, né? Era dia 1 ou dia 2, eu não lembro. Virou um mês, eu olhei para a pastora e eu estava nervoso. Eu vou contar não para a minha glória, porque eu não tenho glória nenhuma. Deus tem toda a honra e toda a glória. Talvez eu até perca o fruto do meu empenho por estar falando isso para vocês, porque a Bíblia diz que aquele que tem a honra na terra aqui não tem honra no céu. Então talvez eu perca o fruto do que eu fiz, mas eu preciso testemunhar isso para vocês. No domingo à noite eu startei um jejum. E o meu jejum foi até quarta-feira depois do culto.
Então, foram 3 dias que eu passei a água. E na segunda, porque eu falei para a pastora, e isso já é uma edificação na fé dos irmãos, eu falei para a pastora que a gente precisa, se a gente quer algo mais de Deus, nós temos que fazer alguma coisa mais por Ele. Porque de pessoas normais e iguais a terra está cheia. Está cheia. E não existe ninguém que se destaque. E eu entendo, eu não estou querendo destaque. Eu quero que a congregação se destaque, que a nossa vida se destaque. E se Deus me levantar, é Ele que está levantando. Não tenho mérito nenhum. Você sabe que eu sou um cara simples, que eu nem sei falar direito. E eu falei, eu vou fazer algo diferente. Eu vou jejuar 3 dias, 3 noites. E na segunda-feira eu estava em casa e eu estava muito tocado, porque eu tinha num cartão que eu precisei usar durante o mês, porque a gente ficou muito apertado, eu tinha R$546 de cartão para pagar, e a gente tem um acordo na Caixa, porque nós já estávamos com 4 prestações da casa atrasadas, e eu fui fazer um acordo, e o acordo era para colocar o saldo devedor para o final do contrato, e baixar para 75% o valor da prestação da casa. E ele não pode atrasar esse acordo. Não pode passar de 29 dias, senão quebra e vem todo o juro das 4 prestações, enfim. E era segunda-feira, eu falei para a pastora, eu falei assim, e ela assim, o que tu tem? E eu estava em casa para lá e para cá, o que tu tem? O que tu tem? Eu não tenho nada. E ela falou, não, alguma coisa está acontecendo, me fala. E eu disse para ela, eu estou um pouco preocupado. E ela falou assim, se for o caso, a gente tenta conseguir pelo menos para prestação, emprestado com alguém, depois a gente vê o que faz. E eu falei, e ela falou assim, mas eu creio que Deus vai abençoar. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer até o dia 10. E eu vou falar algo para vocês, amados. Eu sei que todos aqui são homens e mulheres de Deus, assim como nós somos. Se Deus quiser me dar R$10.000, o que Ele tem que fazer na vida de vocês? Dar 100 mil reais para vocês. Irmão Luiz, o que Deus fez na sua vida, talvez tenha sido por causa das orações que a gente estava fazendo durante a semana. Porque segunda-feira eu fui no mercado e eu lembro que eu passei a mão assim, a gente tem um potinho que a gente guarda moeda, eu passei a mão naquele potinho. E eu falei para a pastora, nós vamos comprar uns pão agora, vamos comer e tal. E aí eu entrei no carro e falei assim, pai, a gente faz tanto por ti, eu só queria pagar minhas contas esse mês. Porque, queridos, deixa eu falar algo para ti, não tem nos faltado nada. Não tem, graças a Deus, não tem nos faltado nada. Não tem. Deus é misericordioso, não tem nos faltado nada. Mas também não tem sobrado. E aí chega na quarta-feira e o irmão Luiz fala que Deus abençoa a vida dele. Sabe, e isso para mim foi uma resposta de Deus e uma confirmação de Deus, de que Deus está agindo no nosso meio. E que Deus não vai deixar faltar nada para mim, nem para ti. Deus não vai deixar faltar, queridos. E muito mais do que isso, Deus ainda vai te prosperar e vai te abençoar, porque Deus tem propósito nessa casa de oração. Deus tem um propósito nesse lugar e Ele vai levantar homens e mulheres aqui que podem e muito sustentar essa obra. E daqui enviar pessoas, recurso para outros lugares. Eu tenho isso tão vivo no meu coração que você não tem ideia. Não tem ideia. E agora eu quero orar com você. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Pai, a palavra dessa noite foi que seja feito conforme a vossa fé. Pai, nós temos fé em Ti. Nós temos muita fé. Tudo que nós vivemos é através da fé. Tudo que nós sentimos, vivemos, vemos, Pai, é através da fé. Que Tu possas, Pai, no nome de Jesus Cristo, acrescentar nos nossos dias, Pai, tudo aquilo que nos é necessário para viver uma vida cheia do Teu shalom,
Nós queremos uma vida completa em Ti, que o Teu reino venha, que o Teu reino desça, e que possamos ser testemunhas do Teu poder, testemunhas da Tua graça, porque apenas Tu, Senhor, é capaz dessas coisas. Apenas Tu, Senhor, é capaz dessas coisas, e nós cremos em Ti, Senhor, com todas as nossas forças. De todo o nosso entendimento, nós cremos na Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu tem depositado sobre nós o Teu poder, a Tua graça. Somos testemunhas do Teu poder, da Tua glória, porque cada um aqui confessa o Teu nome, Jesus. Cada um aqui declara o Teu nome, cada um aqui declara o Teu nome. Confessamos o Teu nome nessa terra para anunciar o Teu evangelho a toda criatura e todos os necessitados que recebam de Deus através das nossas vidas. Pessoas que necessitam de uma cura, de um milagre, recebam em nome de Jesus. Vem curando, Senhor, e vem operando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, amados. Glória ao Senhor. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei, Nós já colocamos, Senhor. as minhas vestes brancas. Aleluia. Estou só te esperando ver. Quando estamos esperando a presença de Deus se manifestar. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes. Põe as tuas vestes brancas essa noite e aguarde o retorno de Cristo. Põe as tuas vestes brancas essa noite e aguarde a manifestação da sua presença aqui neste lugar. Aguarde a manifestação da presença dEle. Busque a presença desse Deus maravilhoso, amados. Ele quer se manifestar. O desejo dele é que tu venha conhecê-lo. O desejo dele é fazer-se conhecido de vocês. Que a presença dele possa se fazer conhecida essa noite aqui neste lugar. E que nós possamos, em nome de Cristo, sair daqui testemunhando dele, do poder dele, da graça dele, da misericórdia dele. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar. Busque sua presença. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha porta e morar. Aguarde a sua presença, ele está chegando. Se coloque de pé, vamos adorá-lo mais um momento. Por mais um momento, em nome de Jesus. Não, você não vai dormir essa noite, se ponha de pé. Aleluia, levante as suas mãos, feche os seus olhos. Adore este Deus maravilhoso. Adore este Deus maravilhoso, poderoso. Diga pra ele o quanto tu ama ele. Eu sinto tanta Exalte o poder deste Deus. Eu sinto tanta saudade. Chame por ele. Diga: Senhor, eu te quero. Senhor, eu te quero. Senhor, eu te amo. Tua
Invade o meu ser, invade o meu ser, Pai, invade o meu ser. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando ver. Vamos. Tem alguém comigo? Quem está sentindo? Dê um brado de glória para Ele. Tem alguém comigo? Você está comigo, aleluia. Oh Deus, nós te amamos, nós te Quando nós bendizemos. levantamos os nossos olhos e as nossas mãos, o nosso coração ao Senhor, e nós dizemos Maranata, nós precisamos Glórias a entender que a mensagem do fim aponta para um caráter do fim. Glórias a Deus. O Senhor não apenas deseja levantar um clamor, mas um tipo de pessoa, Maranata. Um tipo de noiva, um tipo de gente, Aleluia. que é o tipo de gente do Um fim. tipo de esposa fiel Pedro ao diz seu que esposo. o que nós então devemos fazer, aqueles que desejam, nós precisamos nos tornar o tipo de pessoas que espera, mas também que apressa o retorno de Jesus. Porque Ele não é, o Senhor Jesus, Ele não é um homem que deseja uma menina, mas Ele deseja uma noiva madura. Que se levante nesses dias aqueles que não têm medo dos olhos de fogo, que desejam ser provados e aprovados, até que Ele venha, até que Ele venha. Seja renovado por Deus essa noite. Sinto fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa ele fluir. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Eu não Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. minha casa. Pode morar, tem fogo nos olhos, e eu não imaginava que era lindo assim. Ouça, meu noivo esperado, Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. visitação, mas sim tua habitação, não só visitação, mas sim tua habitação, não só visitação, mas sim tua habitação, não só visitação. Jesus, eu preciso continuar. Não só, mas sim tua habitação. Nada está bem, está faltando alguém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Sente-se, queridos, em nome de Cristo, mantenha o foco. Ele está aqui. Sabe o pão que nós vamos comer? Sabe o suco que nós vamos comer? É dele. É o corpo dele. É o sangue dele. Ele está aqui. Aleluia. Ele veio derramar o seu sangue. Ele veio partir o pão conosco. Aleluias. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até aqui, em nome de Jesus. O que é a ceia, senão o corpo e o sangue de Jesus? Aqui no Ministério Sementes, na Igreja Sementes, nós adotamos ceia livre. Porque a Bíblia diz que a ceia ela é do Senhor, ela não é do pastor, ela não é da igreja, ela não é do ministério. A ceia é do Senhor. E a palavra de Deus fala: examine-se o homem, pois a si mesmo, e coma do pão. Nós temos que comer discernindo o corpo. Aquele que come sem discernir, o que é isto? Aquele que come sem saber o que está fazendo. Come juízo para a sua vida. Por isso, queridos, entenda que é o corpo de Cristo que foi moído na cruz por nós, e é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, que foi vertido na cruz do Calvário, que nós estamos comendo e bebendo. Então nós vamos ter um momento de oração, de pedido de perdão, e tanto eu, talvez o mais pecador dessa casa, quanto você, nós vamos estar entrando na presença de Deus, ou continuando na presença dEle, e clamando pelo perdão dos nossos pecados, nossos erros. E aquele que sentir que Deus tocou seu coração, então participe da ceia conosco, em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu nos perdoa. Nós estamos aqui reunidos, Deus, te pedindo perdão. Eu principalmente, Senhor, te peço perdão, Pai, por cada erro, cada falha. Cada vez, Pai, que eu não faço aquilo que Tu ama e eu aborreço o Teu Espírito Santo, me perdoa, Senhor. Todas as vezes, Pai, que eu aborreço a ponto de Tu te afastar de mim, Senhor, me perdoa, Pai. Porque o desejo do meu coração é estar contigo, entrelaçado. O desejo do meu coração é estar contigo, Senhor, a todos os momentos, Pai. Mas tem momentos, Pai, da minha vida que eu prefiro outras coisas além de Ti. Sem conhecimento, ou com conhecimento, Pai. Sem discernir que a Tua presença ela é mais maravilhosa para mim do que qualquer outra coisa. Me perdoa, Senhor. Porque às vezes eu deixo de orar para fazer outras coisas. Me perdoa, Pai, porque às vezes eu deixo, Pai, de estar contigo ouvindo um louvor para me divertir ou fazer outras coisas que o Senhor não ama. Me perdoa, Senhor, e perdoado por Ti, oro pela esta igreja, por esta congregação, que Tu possa, Pai, perdoar os seus pecados, suas dívidas, todas as vezes, Pai, que assim como eu, eles escolhem outras coisas, além de Ti, Pai. Nos perdoa, Espírito Santo. Que Tu possas interceder por nós junto ao Pai, como Tua palavra fala. Nós Te amamos, Pai, nós queremos Tua presença aqui, nós queremos Tua presença nas nossas vidas, Pai. Somos tão pequenos, somos tão falhos. Andamos às vezes errantes por este mundo, Pai, necessitamos de Ti, do Teu perdão. Espírito Santo, vem tocando nossas vidas essa noite, Pai. Toca as nossas vidas, Pai, e nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz
mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Sangue, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós abençoamos cada partícula de pão que está aqui, Senhor, picada. Apresentamos a Ti, Senhor, e te pedimos, Pai, que deste momento em diante passe a representar, Senhor, o Teu corpo. Teu corpo foi moído por nós. Teu corpo, Senhor, que foi dilacerado para que nós tivéssemos cura. Teu corpo que foi moído, dilacerado, mastigado, para que nós hoje pudéssemos dizer: Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício da cruz, Deus. Que o Teu corpo, Senhor, possa entrar, Senhor, em nosso organismo, nos trazendo vida. Vida abundante e cura. Cura da alma, cura do espírito, cura do corpo. No nome de Jesus. Amém e amém. Mais que a neve, mais que a neve, se necessário. Mais que a neve, mais que a neve, yeah. Se necessário, mais que a neve, yeah.
Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluias. Que nós o reputávamos ferido de Deus e oprimido. Todos pegaram? Mas ele foi transpassado. Todos nós juntos podemos comer do pão. Mesmo Deus, nos trazendo cura, redenção, arrependimento profundo e verdadeiro, libertação, Senhor, cura física, emocional, espiritual. Que o Teu poder, Senhor, se apodere de nós e que através desse gesto o Teu Espírito Santo possa nos possuir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Para que possamos orar, já é a segunda vez que eu vejo o nome dessa menina aqui, a Israine. Quem que está pedindo oração por ela? A senhora? Ela está na UTI ainda? Ou baixou há pouco? Está na UTI ainda, nós já oramos por ela. Quando um nome se repete aqui, eu acho estranho, porque Deus tem operado. Vamos orar por essa menina, queridos, em nome de Cristo. Pai, a Israine, Senhor, está em Rio Grande. Ela teve um aneurisma, está na UTI, Pai. Pai, nós cremos na cura à distância, porque o Teu poder não tem fronteiras. Por isso, Deus, eu peço agora que o Senhor possa estar enviando, Senhor, Teu Espírito Santo a tocar na vida dela. E eu ordeno que o cérebro, não a Ti, Senhor, mas ao cérebro dessa menina, eu ordeno o cérebro volte a ser como Deus te criou, em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado no próximo culto, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Nós temos ainda oração por Gabriela, convulsão, 9 aninhos, que a senhora também está pedindo? Tu está pedindo, conhece ela? Coleguinha da Isa, meu Deus, 9 aninhos. Gabriela, né? Pai, Gabriela Barbosa, Senhor. Ninguém sabe o que essa menina tem, Pai, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece ela, sua família. O Senhor conhece as necessidades, Pai. Por isso, eu repreendo agora, Senhor, a convulsão na vida dessa menina. Repreendo agora, neste instante, Pai, a convulsão na vida dessa menina, Pai. E declaro que ela nunca mais tenha crises. E declaro que ela nunca mais tenha convulsões, Pai. Para que ela possa entrar, Senhor, por essa porta e testemunhar do Teu poder, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Declara a cura sobre a vida dela. Amém, Senhor. Amém. Aqui tem também pedidos por Lucas, Elizabeth, Elaine, Fátima, Edilis, Edson e família. Pedido de oração por Eduardo. Já oramos. Esse aqui também. Aqui. Amém. Pedido. É que está na live. Bom, amém. Oração por Fernando, Grazi, Marley, esposo, Lucas, Edilis e Edson, que são da nossa campanha #Volta para Casa. Amém? Vamos orar. Deus, aquele que precisa ser curado, que seja curado, Pai. Mas existem pessoas, Pai, que a cura precisa ser no coração e na mente, Pai, pois está cauterizada. Cura o coração, Pai. Filhos, Pai, que estavam na Tua presença outrora e não estão mais. Cura o coração dessas pessoas para que possam voltar à Tua casa, Senhor. E aproveitar, desfrutar do amor que apenas o Senhor sente por cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa lista aqui, Pai, que possamos ouvir, Senhor, sobre pessoas, Pai, que estão de volta na Tua casa. Ou traz elas, Pai, para dentro deste lugar, para que possamos, cada um de nós, amar e abençoar suas vidas, Pai, através das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, pode sentar em nome de Jesus. Antes dos anúncios finais, então, pode encerrar para nós alguém ali, por favor. Você que está em casa, em nome de Jesus Cristo, fique na paz do Senhor Jesus, venha para a casa do Senhor, em nome de Jesus.